Olá, turma! Um beijo para todos, sejam muito bem-vindos à nossa aulinha de hoje. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Isso mesmo! Vocês conhecem muitas plantas? Se não, vamos conhecer um pouquinho, certo? Para iniciarmos a nossa aulinha, vamos fazer a oração. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Que bom que já fizemos a nossa oração e agora podemos iniciar a nossa aulinha. Como a tia já falou, hoje vamos falar sobre as plantas. Um pouquinho. Vamos conhecer algumas plantas, alguns tipos na verdade. E hoje vamos começar a nossa aulinha, o nosso assunto, falando sobre as plantas terrestres. Isso mesmo. As plantas terrestres são aquelas que vivem lá no nosso solo, que vivem no chão, que tem raiz, que tem tronco, que tem folhas, frutos. Pois é, essas são as plantas e que nós chamamos de plantas terrestres, a que vivem nessa superfície, no solo. As plantas terrestres são aquelas que têm raiz fixa no solo e vivem em uma grande diversidade de ambientes. Encontramos desde árvores rasteiras até aquelas de grande porte, com tronco, raiz, folhas e frutos. Tem também as plantas aquáticas. Isso mesmo, são aquelas plantas que vivem na água, que vivem no fundo da água ou sob a água, aquelas que flutuam sobre as águas. E essas plantas, elas passaram por algumas adaptações ao longo do tempo para que elas pudessem flutuar. As plantas aquáticas formam um grupo que há milhões de anos atrás eram plantas terrestres. Com o tempo, estas plantas passaram por adaptações para viver na água. Tem também as plantas aéreas, aquelas que encontramos sobre outras plantas ou sobre outros objetos que ficam na floresta, nas matas, no jardim. E tem muitas plantas. Fiquem ligadinhos no nosso vídeo da nossa aulinha. As plantas aéreas também são chamadas de epífitas. São plantas cujas raízes crescem ou se apoiam fisicamente sobre outras plantas ou objetos. Esse assunto das plantas é muito interessante. As plantas, elas passam por um processo. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Pois é, e isso é um processo natural das plantas. Existem plantas pequeninas, existem plantas enormes que vivem em muitos lugares, não é mesmo? Então,
sempre devemos preservar a natureza, cuidando das plantas. Então, se você tem aí alguma plantinha na sua casa, temos que cuidá-las, não é mesmo? Vamos lá para a tarefinha, livro Tic-Tac, 238 a 240. São as páginas. As plantas. Um jardim na primavera é lindo por inteiro. As florzinhas vão surgindo cheias de cor e cheiro. Faça uma bolinha amarela em todo o miolo da flor e pinte as folhas de verde. Depois pinte as pétalas como quiser. Olha só. Você vai completar com as bolinhas amarelas. As folhinhas você vai pintar de verde, todas as folhas, e o resto você pode pintar com a cor que você quiser. As plantas precisam de ar e de água para viver, além de luz e calor solar. Para fazer mel, as abelhas precisam de néctar, um líquido açucarado produzido pelas flores. Vamos levar a abelha até a colmeia, passando de flor em flor? Olha só. Vamos ver aqui essa abelhinha linda e vamos ligar de flor em flor, até chegar à colmeia. E as crianças estão plantando. Observe com atenção. Olha que legal. Agora, pinte somente os seus elementos que combinam com a cena. Lá, para fazer essas plantações, precisam de sol? Sim. Precisam de regador? Sim. Precisam de mamadeira? Não. Precisam de uma parzinha, colher para mexer lá na terrinha? Sim. Então, vamos pintar e façam com muito capricho a tarefinha.